Vamos conversar aqui na Band News FM com o Dr. Marco Ackermann, que é professor do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Dr. Ackermann, é um prazer falar com o senhor aqui na Band News FM. Muito boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Felipe. Boa prazer estar aqui com vocês também e poder contribuir com essa situação tão drástica que está acontecendo no Amazonas e fazendo uma analogia com o que aconteceu nos Estados Unidos, com o George Floyd, que morreu por falta de ar, inclusive lá o lema era I can't breathe, eu não posso respirar. Isso também aconteceu em Manaus e eu acho que a gente, assim como os americanos puseram a campanha Black Lives Matter, a gente tem que começar a dizer que vidas brasileiras importam, vidas amazonenses importam, e que vidas da população vulnerável desse país importam muito, não é? Então eu fico completamente consternado com o que aconteceu e isso é talvez o topo do iceberg, né, da situação de falta de planejamento, falta de coordenação que está acontecendo no Brasil, né? Então esses são sintomas, infelizmente morrendo gente, mas a gente tem que isso são sintomas de uma precariedade do planejamento, da coordenação, do financiamento do setor saúde, da atenção básica em saúde. Então é muito triste o que está acontecendo e a gente tem que continuar. A imprensa está desenvolvendo um papel importante, né, na denúncia desses fatos, mas mais importante é fazer chegar agora o oxigênio em Manaus, de forma que as pessoas, nesse momento, possam sobreviver. Lá tem uma população indígena importante, né? E paradoxalmente, se diz que a floresta amazônica é o oxigênio da humanidade e o que está, nesse momento, faltando no Amazonas é oxigênio, né? É muito triste estar acontecendo isso. Professor, o vice-presidente Hamilton Mourão hoje afirmou que não havia como prever o colapso no sistema público de saúde de Manaus, em função da nova cepa, nova variante do coronavírus que circula também na capital amazonense. A gente tem um momento muito crítico da pandemia, mas desde o início, dezenas de especialistas vinham alertando para o risco de colapso, não só em Manaus, mas em todo o Brasil, se não fossem adotadas medidas de prevenção. Me surpreende um pouco a declaração do vice-presidente de que não tinha como saber que, enfim, entraria em colapso, mas fato é que chegou. E parece que algumas pessoas acordaram só ontem ao ver as imagens dos pacientes, ao escutar as declarações de pessoas que estão lá na linha de frente tentando combater, tentando tratar aqueles doentes, tentando combater a doença, mas não tem acesso à estrutura, né? No caso, aos cilindros de oxigênio. Agora, então se não tinha como prever, agora a água bateu no umbigo, mais do que no umbigo, né? Acabou subindo a cabeça, está afogando esses pacientes. O que pode ser feito agora? E eu estendo a pergunta não só para Manaus, mas para todo o resto do Brasil. A gente acompanhou mais cedo a reportagem do Rio de Janeiro falando que acabaram os leitos de UTI no Rio de Janeiro. Não tem mais leito para colocar paciente na UTI. Tem uma fila de mais de 400 pacientes esperando que podem morrer a qualquer momento. O que se houve uma falta de planejamento, dá para correr atrás desse prejuízo? O que deveria ter sido feito? O que pode ser feito agora? Então, tem que correr atrás do prejuízo, é o que está sendo feito, né? Está chegando uma quantidade de oxigênio lá nesse momento para poder responder essa questão, mas é muito triste a gente ter que atuar depois da porteira ter sido arrombada, né? Colegas da Fiocruz Manaus, Amazonas, eles vêm alertando, não é? As curvas vêm crescendo, a declaração do ministro que a gente não pode prever tem um grau de incerteza grande, mas para que servem os dados epidemiológicos, para que servem as curvas, para que servem as tendências? As tendências estavam mostrando que a situação estava agravando, principalmente no Amazonas, não é? E que íamos chegar a um colapso do serviço de saúde. E chama a atenção que isso acontece também no Rio de Janeiro, onde o prefeito Crivella também é parte do negacionismo. Lá não se adotou medidas de distanciamento social importante, assim como em Manaus. Importante ressaltar que Manaus é uma cidade onde existe um nível de pobreza muito alto e isso faz com que as pessoas não consigam atender aos clamores de distanciamento social. Elas precisam de sobreviver. Mas eu acho que precisava de ter sido tomadas medidas fortes. O governador lá tentou fazer alguma coisa, houve um processo para impedir que ele fizesse, inclusive os filhos do presidente vieram lá, aplaudiram
que o governador não conseguiu. Então, a gente tem que encerrar no Brasil essa luta entre os negacionistas e a ciência, não é? A ciência não é um partido político, a ciência é uma aspiração da humanidade, são conquistas, são questões de evidência que precisam de ser adotadas. E como disse o Átila Marino na Folha de São Paulo ontem, ou anteontem, não é? A gente tem que acabar com as fake news, porque senão vai ser um cabo de guerra, não é? Então a gente precisa de priorizar uma lógica de comunicação de risco em que a população confie. Essa disputa que está acontecendo de narrativas sobre a questão da pandemia está nos atrapalhando. Então eu acho que tem uma questão que tem que ser dada a resposta imediata, que está sendo feito lá em Manaus agora, e uma questão que tem que ser resolvida imediatamente. Fim do negacionismo, fim do fake news, a vacina tem que ser valorizada, a gente tem que acabar com essa discussão de que precisa de tratamento preventivo, precoce. O que é curioso, os negacionistas negam a vacina, dizem que não tem que tomar vacina, que não tem que ser obrigatório, e obrigam os profissionais de saúde a fazer o tratamento com a cloroquina. É de uma incoerência absurda que deixa a gente extremamente irritado com tudo isso que está acontecendo no Brasil. O doutor Ackman, a nossa ideia, a nossa vontade é colocar vários megafones em várias cidades brasileiras e colocar essa sua resposta para que as pessoas possam ouvir várias vezes. Como nós não podemos fazer isso, eu quero pedir para o senhor, consideradas as características específicas de Manaus, é uma cidade muito diferente das cidades do Centro-Oeste, não tanto do Centro-Oeste, mas principalmente do Sudeste, do Sul e do Nordeste, de que maneira esses problemas, esse limite alcançado em Manaus, pode ser repetido? A Débora Alfano citava o Rio de Janeiro, pode ser repetido em São Paulo, pode ser repetido em Porto Alegre, em Salvador, em Florianópolis, enfim. Há esse risco no curto prazo, doutor? As estruturas de saúde entre os estados, Felipe, são diferentes. Então, eu acho que não é uma coisa, vamos dizer assim, absoluta que isso vai acontecer em todos os lugares. Quer dizer, cada lugar, infelizmente, está adotando uma política diferenciada. Nós não estamos conseguindo fazer uma lógica de uma política coordenada a nível nacional, não é? Eu acho que o parâmetro de crescimento da internação em UTI pode ser um bom elemento para a gente estar avaliando. E cada estado vai ter a sua lente de forma diferente. Então, eu acho que a gente tem que ter a coragem, né, de adotar algumas medidas rigorosas, como os europeus adotaram, né, chegando até o lockdown. No Brasil, o lockdown é necessário, mas difícil de ser implementado, né, pela própria característica da população. E eu acho que a gente não pode, esse discurso do presidente que nós não sabíamos, não é verdade. As curvas estão demonstrando que a situação está agravando. Se não tomarmos medidas, né, de distanciamento, de imposição do distanciamento e do lockdown, isso pode vir a acontecer em outros estados. A gente espera que não aconteça, e a gente sabe que no Nordeste brasileiro, por exemplo, construíram uma comissão dirigida pelo neurocientista Nicoleles, que está, de alguma forma, acompanhando essas questões. A gente vê que o Nordeste tem uma comunicação de risco em que a população está confiando. Então, eu sugiro que no Amazonas se estabeleça uma comissão de comunicação de risco, que tenha o governo, que tenha os cientistas da Fiocruz, que possam, de alguma forma, dialogar com a população, com a verdade, e não com a irresponsabilidade política. Quero agradecer demais aqui a participação do professor do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Universidade de São Paulo, professor Marco Ackerman. Obrigada pela atenção com os nossos ouvintes, pela paciência aqui de nos conceder essa entrevista e pelos esclarecimentos. Um bom trabalho, até uma próxima conversa. Obrigado a vocês e continuamos nessa luta para que, né, vidas brasileiras, vidas amazonenses, vida da população vulnerável valha a pena, né? Black Lives Matters, mas também Brazilian Lives Matters, Amazonas Lives Matter, a população vulnerável, suas vidas valem muito. Então temos que lutar. Temos que lutar com você aqui nessa luta. Muito obrigado, Débora e Felipe. Grande abraço, doutor. Muito obrigado.